Nosso episódio já começa em um clima chuvoso, chega a ser triste as coisas por aqui, pois a ideia que o nosso prota, mais conhecido como Sensei, tem logo de cara é ir de arrasta em um rio com sua amada, que aparentemente concorda com a ideia sem medo nenhum. Sensei amarra uma linha vermelha no pulso de sua amada ao dele, dando a entender que agora estariam juntos para sempre. Mas infelizmente ou felizmente, eu realmente não sei o que dizer dessa situação toda, um caminhão aparece bem próximo na direção deles, e nos é dito que neste dia, um certo grande autor e sua amante deixaram este mundo. Sensei logo acorda em um local bem diferente do seu mundo, em uma igreja, de começo, ele crer que seria um mundo pós-morte, mas para sua infelicidade, não era bem assim. Annette, pessoa responsável por guiar aqueles que descem a este mundo, explica a ele que na verdade ele foi transportado para uma terra cercada de escuridão, chamada Zauberberg, com a missão de trazer luz a este mundo como um herói. Sensei entende rápido a situação e percebe que falhou em ir de Americanas com sua amada e diz como sua vida foi uma vergonha até agora. Sem pensar muito, ele toma vários sedativos para tentar ir de arrasta novamente. Annette, surpresa com a situação, logo usa uma magia realizando uma desintoxicação do Sensei. Mesmo o Sensei dizendo que isso é uma perda de tempo, Annette insista que ele se levante e vá cumprir sua missão de salvar o mundo. Sendo bem franco, não sei se Sensei poderia se preocupar menos para falar a verdade. Ele está apenas procurando um local para ir de base novamente. Annette não entende seus motivos, já que ele foi o escolhido para vir a este mundo. Ela o explica que o caminhão que ele viu segundos antes de acordar neste mundo seria o caminhão da seleção para o outro mundo, buscando as pessoas que têm uma vida infeliz, fazendo assim apenas as pessoas que são atingidas por ele podendo refazer suas vidas neste mundo. Ela reforça dizendo que este é o serviço de transferência do mundo que eles oferecem, o que é bem estranho, né? Vamos concordar. Depois desse discurso todo, Sensei diz a Annette que aquele seria os seus últimos momentos mais felizes da vida dele. Ele logo questiona quem são eles para decidir se alguém está infeliz ou não. Annette continua sem entender por que a infelicidade, já que ele tem uma nova chance de ter uma vida melhor. Ela acredita que ele mudaria de ideia totalmente ao ver seus status neste mundo. Afinal, todo ser humano trazido a este mundo recebe um poder sobre-humano. Mas, para a surpresa dela, ao abrir a janela de seus status, ela se depara com os status mais baixos quanto possível e literalmente nenhuma habilidade como ela estava esperando. Ela fica chocada por nunca ter visto alguém tão fraco vindo de outro mundo. Annette logo fala ao Sensei que ela sente muito. Ele provavelmente deve ter sido trazido a este mundo por engano, já que ele não possui nem mesmo a capacidade de viver neste mundo. Sensei, com um sorriso no rosto, diz que esta sim parece ser a vida dele. Agora, ele vê que é considerado um fracasso, não importa em que mundo ele viva. Annette fala que sente muito e foi um erro do mundo deles, mas de qualquer forma, pede a ele que fique mais tempo na igreja com ela. Até porque, no estado atual que ele se encontra muito fraco, ele estaria sendo derrotado por monstros assim que saísse dali. Apesar disso, Sensei diz que não precisa se preocupar com ele. Ele apenas está buscando um local para ir de arrasta novamente. Annette, neste momento, percebe que ele é diferente dos outros heróis que foram trazidos para este mundo. Ela já teve muito orgulho de guiar outros escolhidos. Conhecer pessoas de outro mundo era algo empolgante. Mas em algum momento, ela fechou seu coração e se tornou uma pessoa que simplesmente lisonjeava os heróis repetidas vezes. Pelo menos foi o que ela pensava. Antes que ele fosse embora, ela tenta convencê-lo a ter pelo menos uma profissão antes de partir. Sensei apenas diz que é um escritor nada mais nem menos que isso. Annette, após a despedida do nosso prota, diz para si mesma que este era o herói que ela estava esperando chegar a este mundo, seja lá o que signifique. Agora, no mundo lá fora, Sensei, sem conseguir entender nada da linguagem do povo deste mundo, também descobre que agora, apesar de ter enxaqueca, terá que viver com uma voz irritante na sua cabeça toda vez que seu nível for subir. Não muito longe, Sensei avista uma jovem mulher em uma situação de vida ou morte. Antes de mais nada, ele a pergunta se poderia escrever um romance baseado nela. Sem entender nada, ela apenas clama pela ajuda dele. Ao tentar ajudar, ele simplesmente diz que não consegue alcançar ela. Não sei nem se dá pra dizer que ele tentou ajudar realmente. Agora ambos estão sendo capturados, mas apesar da situação, ele até tenta bater um papo, descontrair. A jovem mulher nos explica que as árvores da morte que capturaram ele têm a habilidade de sucção, uma habilidade que rouba a força vital de seus prisioneiros. Sensei diz que esta é uma ótima notícia, ao pensar que finalmente vai conseguir o que tanto deseja. Mas algo inesperado acontece. De alguma forma, a árvore absorveu o veneno que estava em seu corpo, em vez da força vital. Parece que para ele ficar tomando sedativos toda hora não
foi algo ruim no final das contas. A jovem mulher fica surpresa com a situação e diz que ele apenas finge ser fraco, mas na verdade é muito forte. Sensei explica que isso sempre acontece. Mesmo ele desejando ter um fim, ele sobrevive de alguma forma. A jovem mulher não consegue entender por que ficar deprimido com isso, mas ela está feliz e agradece a ele por ter salvo sua vida e o convida para ir até sua casa em compensação. Mas assim que ela pega na mão do sensei, ele acaba vendo algo muito importante que havia deixado passar. Mesmo vindo para o outro mundo, a linha que o prendia à sua amada em seus últimos momentos no outro mundo continua ali, em seu pulso, fazendo ele pensar que possivelmente ela veio junto para este mundo com ele. Ao mencionar o nome de sua amada em voz alta, a jovem mulher pensa que ele estaria a confundindo com alguém, mas tentando dizer seu nome verdadeiro, ela só é cortada pelo sensei dizendo o nome de sua amada mais uma vez. Agora para sensei, seu objetivo neste mundo mudou. Seu objetivo neste mundo agora é encontrar novamente sua amada e assim realizar seu fim como eu iria fazer antes junto a ela no seu antigo mundo. Após estabelecer este novo objetivo, ele decide retornar até a Annette em busca de informações sobre sua amada. Chegando lá, Annette fica feliz pelo seu retorno, mas ao mesmo tempo chocada por ele estar aparecendo acompanhado de uma mulher tão rápido. Sensei chega a perguntar para Annette se ela poderia saber sobre o paradeiro de sua amada, mas não tem muito sucesso sobre isso. Indo um pouco mais à frente agora, Sensei e a jovem mulher seguem em direção para a cidade do castelo de Hort, com a companhia de Annette, que decidiu partir com eles com a desculpa que sua responsabilidade agora é proteger Sensei deste mundo, já que ele é muito fraco. Enquanto Annette fica frustrada em saber como a jovem moça e ele estão ficando próximos, Sensei, vasculhando alguns destroços, encontra um caixão e decide que essa seria só uma moradia por hora. E seu último ato antes de puxar um ronco no caixão é apelidar a jovem mulher de Tama. Após uma longa caminhada, eles finalmente conseguem chegar à cidade e vão para uma audiência com o rei. Chegando ao castelo, o rei os oferece descanso e aproveita a ocasião para os pedir um favor. Como a princesa não sabe com quem se casar, ele os pede uma opinião sobre os pretendentes a casar com Charlotte. Sensei diz que essa não é uma pergunta que se faça a viajantes recém-chegados e fala que ele é um péssimo rei por isso. Tama e Annette explicam que ele é de outro mundo e pedem desculpas pelo seu humor. Ao anoitecer, Sensei não consegue dormir. Annette percebe isso e tenta conversar com ele, perguntando sobre sua amada, mas rapidamente perde foco ao ver que Tama estava deitada junto a ele pelo frio. Sensei as deixa discutindo e resolve sair para andar pelos corredores, e acaba encontrando Charlotte por lá. Sensei a pergunta o que a preocupa tanto. Charlotte fala que não consegue escolher entre ambos pretendentes. Ela nos conta que Gomez seria o melhor pela sua força e experiência, mas Otto é seu amigo de infância que sempre esteve ao lado dela. Sensei diz a ela que ela é uma garota muito gentil diferente dele. Ele a diz que a sua vida pode ser frustrante, mas ele nunca pediu para alguém escolher seu caminho, e a diz para fazer o que realmente deseja. Na manhã seguinte, o rei chama nossos viajantes para anunciar que sua filha escolheu com quem vai se casar. E a escolha de sua filha é ir de balão junto com o nosso sensei. Ela conta que depois de falar com ele a noite passada, pensou bem e ambos pretendentes são opções ruins. Seu amigo Otto só quer que alguém escute suas músicas novas e Gomez tem um cheiro terrível. O rei fica indignado com sua filha, mas ela fala que nem pensa em se casar, e que ninguém levou seus sentimentos em considerações exceto o sensei. No mesmo momento, Gomez revela sua verdadeira aparência e conta seu plano de virar rei e oferecer as terras ao rei demônio. Mas devido aos imprevistos, ele tomará o reino à força. Então, sem pensar muito, Tama vai para cima de Gomez para defender seus amigos. Mas, Sensei interrompe a batalha para pedir que Gomez leve ele e a princesa de arrasta para realizar seus desejos primeiro. Gomez fala que fará isso com prazer e os ataca rapidamente, mas de último momento, Charlotte muda de ideia, decidindo que não quer mais morrer. Sensei respeita sua decisão e a joga para fora do alcance do ataque de Gomez. Mas Annette impede Gomez de acertar o Sensei no último momento. Tama aproveita da situação e ataca Gomez com uma investida poderosa, o jogando para fora do castelo e finalizando a batalha. Após isso, o rei percebe seus erros como pai e pede desculpas a Charlotte, e confessa não ser um bom rei e muito menos um bom pai. Um tempo depois vemos Charlotte assumindo o trono do rei e seu pai ao lado. A cena corta e vemos Sensei dizendo que isso é o que ela deseja para si mesma, e fala para as garotas que não devem se preocupar mais com ela. Após muito tempo puxando o caixão do Sensei, Tama reclama de fome e decide fazer uma pausa para comer. Porém, Sensei apenas queria tofu cozido. Não tendo isso, Annette decide anotar para comprarem na próxima cidade para agradar ao Sensei. Olhando para o mapa, nos é explicado que até a cidade natal de Tama ainda faltará alguns dias, mas antes disso, eles farão uma passada no templo da cidade próxima, pois os heróis invocados chegam neste mundo por um dos 4 templos, e partem para derrotar o Rei Demônio.
Mas como o objetivo de Sensei é encontrar sua amada, eles terão que visitar os 4 templos para coletar informações. Então a Net diz que prefere que o Sensei não se encontre com o Rei Demônio, já que ela não quer expor ele ao perigo. Tama a provoca falando que ela deve gostar muito do Sensei, mas ela diz que isso é porque ele a ajudou a achar uma luz quando não havia mais razão no seu trabalho. E também porque está curiosa para saber se essa tal de Sachan seria a namorada dele. Então Tama diz que acompanhará ela nessa jornada, mas só até chegarem na sua cidade natal. Ela também pergunta como ela vai fazer para entrar nos templos, já que não deveria ter essa permissão por ter deixado seu trabalho para acompanhar o sensei. Annette explica que está tudo bem, pois a sacerdotista do templo é uma grande amiga, e que também não abandonou seu trabalho sem um aviso prévio, já que pediu seu familiar para entregar sua demissão. Logo vemos o familiar dela mordendo a cabeça do sensei. Após tirar ele da cabeça do sensei, também vemos ele cuspindo o aviso de demissão de Annette. Por ser muito audacioso, Sensei decide dar um nome a ele, o chamando de Melos. Enquanto isso, vemos Annette pedindo perdão aos deuses por sair do seu posto sem aviso prévio, e de repente, um dragão aparece dos céus, junto a uma jovem mulher, que aparentemente seria sua dona. As meninas ficam sem entender nada. Então a jovem mulher diz que elas deveriam partir logo, pois esta área é perigosa, e parece que elas já tiveram uma baixa. Logo Sensei se levanta, e Annette pede desculpas pelo seu humor, por ter vindo de outro mundo. Por algum motivo, a jovem mulher tem uma raiva muito forte contra os heróis, e diz que matará todos eles. Ela logo os ataca, e Annette consegue os defender com seu escudo, mas infelizmente, o poder era tanto que seu escudo se quebrou. Annette e Tama tentam proteger o Sensei a todo custo, mas logo percebem que não vão ter chance, pois a jovem moça, na verdade, é o Rei Demônio da Ira. Sensei diz que já que seu problema é com os heróis, então as duas não têm nada a ver com isso, e fala que será seu oponente, e ele está pronto para morrer. Sem dificuldades, ela o perfura no peito, e se despede, dizendo que seu nome é Valdélia, mas Sensei se levanta e diz entender que ela possui um ódio muito profundo e que também já quis perfurar alguém, até mesmo enviar ameaças. Ele estava perdendo a cabeça naquela época, e a pergunta se isso não seria o caso dela. Assustada com o Sensei, sua única reação é fugir com seu dragão. A cena corta e vemos Melos trazendo os 3 para o templo mais próximo, onde a amiga de Annette o socorre imediatamente. No dia seguinte, vemos Sensei recuperado e comprando um frasco de veneno para beber. Então vemos Isha e Annette conversando. Annette a agradece pela ajuda e aproveita para pedir informações sobre a Sachan, mas ela não sabe de nada, e logo a questiona por que andar com um herói, e que apesar de ter ficado surpresa com sua saída sem aviso, ela até entendia seu lado, mas viajar com um herói é loucura, pois eles não são pessoas decentes, e apesar de receberem poderes para derrotar o Rei Demônio, eles usam para interesses próprios. Logo, aparece Kotaro, um dos heróis, que por algum motivo sempre fala rimando, e mostra que sua habilidade é produzir dinheiro infinito. E Isha então o expulsa para continuar a conversa. Então Annette explica que o sensei é diferente dos outros, e a diz que se não fosse por ele, ela não estaria onde está agora. Então Isha a pergunta qual seria a habilidade do sensei, mas ela fala que ele não tem nenhuma habilidade, e mesmo assim arriscou sua vida para os proteger do Rei Demônio da Ira. Isha não sabe do que ela está falando, já que o Rei Demônio da Ira foi derrotado por outro herói há 7 dias. A cena corta, e no castelo vemos um herói sentado no trono do Rei Demônio da Ira, e a Valdélia olhando de longe para o castelo do seu suposto pai. Voltando para a cidade, Annette confirma que a notícia da morte do Rei Demônio da Ira é verdade, e agora a paz finalmente chegou a Zauberberg. Mas Tama questiona quem seria aquela mulher então, e diz que se o Rei Demônio foi derrotado há 7 dias atrás, não faz sentido o Sensei aparecer neste mundo exatamente há 7 dias atrás. No mesmo instante, Sensei rasga algumas páginas e cai no chão, dizendo que acha que vai morrer. Ele diz que tentou escrever sobre os eventos deste mundo, mas não conseguiu nada e se sente desesperado por isso. Annette o pergunta o que ele teria escrito sobre o encontro deles, mas ele a diz que não escreveu nada sobre. Então Sensei fala que quando conheceu Valdélia, teve uma estranha onda de criatividade, e que agora apenas reza que aconteça algo que desperte sua sensibilidade novamente. Annette então sugere saírem para comprarem coisas para a segurança do Sensei. Então o deixam ali, na rua, com uma armadura super pesada para proteger sua segurança, e vão às compras. Logo Isha o encontra e aproveita para dar um recado ao Sensei, o pedindo para deixar Annette fora de seu grupo, mas Sensei diz que ninguém tem direito de decidir isto senão ela mesma. No mesmo instante, vemos o herói Suzuki chegando na cidade, e trazendo a glória da derrota do Rei Demônio. Agora, indo direto ao ponto, ele anuncia que vai começar uma nova era governada pelos heróis, e que esta cidade será governada por ele. Então o herói Kotaro confunde Annette com sua amiga, dizendo que ela foi violenta com ele mais cedo. Suzuki vai em direção a Annette e fica enfurecido por saber isso. Então vemos que ao Suzuki tocar na cabeça de Annette, ela entra em transe. Kotaro explica que essa é a habilidade dele. Tudo que ele acariciar vira seu escravo. Tama tenta ajudar Annette, mas também vira escrava de Suzuki. Então Isha chega dando uma bronca ao Suzuki por estar usando seu dom dessa maneira, e diz que a cidade nunca se renderia a ele. Dito isso, Suzuki diz que vai destruir toda a cidade e construir um novo reino.
e usará a igreja de Isha como seu castelo. A cena corta e vemos Tama atacando a armadura de Sensei ferozmente, até que ela consegue quebrar sua armadura, mas é nocauteada pelo capacete. Após isso, ele a prende em um barril, e logo vemos Isha se encontrando com ele novamente. Ou dizendo que é assim que os heróis são na realidade, usando seus poderes para benefício próprio e perdendo o controle de suas ações com o tempo. Então Sensei diz que este tipo é exatamente o que desperta sua sensibilidade. Então, ele decide ir rumo à igreja para escrever sobre este herói. Chegando lá, Isha diz que ele não tem chances contra ele, já que não tem nenhum dom. Ela até pensa que ele teria algum plano com seu frasco de veneno, mas logo percebe que ele só estava querendo beber mais. Ela até sugere um plano em ir abaixados para não chamar atenção, mas ele a ignora e entra pela porta da frente. Então Sensei entra pela porta da frente e encontra Suzuki, e o diz que gostaria de escrever uma história sobre ele. Suzuki pensa que ele quer escrever sobre como ele vai conquistar este mundo, mas na realidade ele o diz que vai escrever sobre um homem que ganha um poder que não merece e cai em sua própria ganância. Ao insultar ele dessa forma, Suzuki manda seus lobos matarem eles. Isha tenta os defender, mas ao lançarem magias contra eles totalmente vulneráveis, vemos Melos com o capacete repelindo as magias de volta para eles. Apesar disso, Suzuki diz que ainda resta o seu lobo número 1. Mas na mesma hora que o lobo morde o Sensei, ele morre envenenado, igual a árvore do episódio 1. Kotaro foge desesperado ao ver que Suzuki será derrotado. Isha pede que Suzuki se renda pacificamente, mas então ele manda Annette sob seu controle para os derrotar. Mas Sensei fala que Annette não é fraca para se deixar ser controlada dessa forma. Apesar de ser uma habilidade de um herói, ele diz que cabe a ela decidir a quem ser leal, e que Suzuki não tem voz sobre isso. Então vemos Annette, dormindo em seus pensamentos, mas desperta do transe pela presença do Sensei. Suzuki fica desesperado por ver que sua habilidade falhou e tenta se levar de arrasta, mas Sensei logo o impede, dizendo que não deixará que ele termine sua história antes do tempo, e o manda contar sua história a ele. Então vemos as lembranças de Suzuki. Sua vida no outro mundo era muito sofrida, e diversas vezes até pensou em ir de vala, mas nunca teve coragem para isso. Então o caminhão da seleção o buscou, e Isha o recebe em sua igreja. E vemos que quando Suzuki percebeu seu poder, ele se decidiu que usaria para o uso próprio e não para o mundo, mas agora vê que é apenas um fracasso. Então Sensei diz que a sua história finalmente está concluída, e que essa história é sobre um homem miserável, que não conseguiu se tornar nem herói nem vilão, devido à sua vontade fraca. Ao nomear sua história, vemos as páginas da história de Suzuki o cercando. Sensei o agradece por ajudar a escrever uma história, mas o diz que isto está longe de uma obra-prima, e ao rasgar uma das folhas de Suzuki, vemos uma magia de invocação, mas ao contrário, o devolvendo para o seu mundo. Annette logo percebe que Sensei ganhou uma habilidade, mas desapareceu junto ao herói. E Isha concluiu que possivelmente seja uma habilidade que só funcione contra os heróis. Agora na cidade, vemos que o controle de Suzuki sobre as pessoas e animais se foi junto a ele. Mais tarde, antes de partirem, Isha conversa com Annette e a diz que é possível que Sensei tenha um papel muito importante neste mundo, e pede que não pare de apoiar ele em sua viagem. Depois, Isha pergunta ao Sensei se ele acha que o Suzuki voltou para seu mundo para continuar tendo uma vida miserável como antes. Mas ele a diz que a história dele chegou ao fim somente neste mundo, então cabe a ele decidir se sua vida será uma obra-prima ou não. A cena corta e vemos Isha e os outros sacerdotes se encontrando no estado papal. O bispo Waterfall a diz que vive tendo pesadelos por ter que lidar com anões todos os dias, e que eles fedem muito. Mas logo, o arquebispo Elton aparece e fala que ele não deveria fazer estes comentários no estado papal, e diz que a espécie é irrelevante, já que há muitos elfos que agem de maneira imprópria para eles. Waterfall o questiona se gostaria de trocar de jurisdição com ele para sentir o que ele passa. Então, o cardeal Miller chega e os manda sentar-se à mesa. Logo, ele os pede que façam um relatório, mas é interrompido pela chegada da bispa, substituta de Annette. Ela logo se apresenta como Arya, e faz seu relatório dizendo que há nada demais em sua área, exceto que Charlotte herdou o trono de seu pai. Elton explica que a paz e a calma continuam a prevalecer em suas terras. Waterfall fala que apesar dos conflitos de anões na sua terra, ela se encontra bem. E por fim, Isha comunica que um dos heróis entrou em fúria e destruiu metade da cidade de Veil. Logo, Miller os diz que convocou justamente para falar sobre os heróis. Como o Rei Demônio foi derrotado, o Papa decidiu selar os circuitos mágicos para que não haja mais heróis de outro mundo. Mas indo ao que interessa, os 7 heróis que derrotaram o Rei Demônio acabaram pegando as terras do mesmo e se tornando seus novos governantes. E o Papa recebeu uma carta deles, onde diziam que com o poder deles irão transformar todas as terras de Zauberberg em uma utopia. Apesar do Papa considerar os próprios como anjos que vieram para salvar o mundo, agora vê que eles mostraram suas garras, e entende isso como uma declaração de guerra contra a Igreja Mundial. E ao mesmo tempo que não devem esquecer dos anjos caídos, no caso os 7 heróis, a filha do Rei Demônio também se encontra desaparecida. Logo Isha lembra do Sensei e diz que pode haver uma maneira de derrotar os heróis, e explica o que aconteceu em sua cidade. Logo, vemos o próprio Papa presente, pedindo para que ela conte mais sobre o Sensei. A cena corta e vemos Sachan no castelo com um dos heróis, e nos é explicado que todos foram para suas terras, restando apenas eles no castelo.
Agora vemos Annette e Tama procurando um lugar para passarem a noite. Então conhecem um menino que as promete conseguir trazer um herói valente para as proteger durante sua viagem pelo mundo por uma certa quantia. Annette, sem pensar, paga a ele 40 mil. O garoto se mostra comovido ao ver o caixão, pensando que alguém teria morrido, mas então Sensei sai e o assusta, pedindo desculpa por estar vivo. Tama o diz que ele é um herói, mas o garoto não leva isso muito a sério pela sua aparência e fala que vai trazer um herói a elas. Ao anoitecer, vemos eles esperando o garoto retornar. Mas logo a dona da pousada os informa que aquele garoto chamado Nir é bem conhecido por dar calote. Sensei pergunta qual a história desse garoto, e a senhora diz que ele é um órfão e ganha vida enganando os visitantes que vêm na cidade. E até mesmo diz que não acredita na existência de heróis, já que os mesmos nunca vieram impedir ele ou até mesmo orientá-lo na vida. Então vemos que Nir foi sequestrado por heróis. Eles o falam que ouviram que ele usa seus nomes para ganhar muito dinheiro, e por isso vão punir ele, tirando sua vida. Mas no mesmo instante, Sensei chega, dizendo que pessoas como eles não deveriam se chamar de heróis. Um deles consegue analisar os status do Sensei, e diz que apesar dele ser de outro mundo como eles, ele é muito fraco e não tem nenhuma habilidade. Dito isso, agora eles vão matar o Sensei antes. Mas ao escutar isso, ele fica muito feliz já que vai morrer. E vemos que seus status de vida aumentam drasticamente. Meu Deus, que genial! É simplesmente o pior poder que um cara que quer ir de arrasta pode ter. Com medo de seus status, eles correm do Sensei, e vemos o garoto perguntando se ele seria um herói, mas ele o diz que não é algo tão grandioso assim e vai embora, esquecendo ele preso ali. No dia seguinte, vemos Sensei morto de sono. Annette então o pergunta se não dormiu bem, mas ele lhe diz que sua noite foi muito agradável, e se fecha para dormir, a deixando muito curiosa sobre sua noite. E logo vemos Nir dizendo que vai com eles na viagem, dando a entender que ele seria o herói valente que vai as proteger. A cena corta, e vemos eles chegando na terra natal de Tama, a cidade Gloom, mas são recebidos com voz de prisão e logo são jogados atrás das grades. Menos a Tama, que foi levada a outro lugar. E logo vemos Sensei empolgado com a ideia de ser executado neste mundo. E vemos Nir mostrando suas habilidades para saírem da cela, mas os guardas logo os pegam de novo. Então vemos eles de frente com o rei, dizendo que serão punidos pelos seus crimes de sequestro à princesa Matilda. E logo Matilda aparece e fala que não foi sequestrada, e sim que são seus amigos, mas o rei diz que os libertará apenas se ela começar a agir como filha da realeza. Então ela concorda e pede desculpas aos seus amigos, pois é aqui que ela se separa deles. Agora livres, vemos todos surpresos que nesse tempo todo Matilda era uma princesa. E vemos a garçonete dizendo que era próxima a Matilda. Então Sensei a pergunta se ela saberia como é a relação de Tama com seu pai. Annette o diz que pode ser perigoso ficar investigando seu passado e a chamando de forma casual. Mas ele fala que não importa quem ela seja, ela ainda é a Tama. Então vemos Matilda olhando pela janela, até que vê algo bizarro destruindo uma parte do castelo. E vemos o rei chegando ao local, e lá estava Kaibara, um dos heróis que derrotou o Rei Demônio, agora conhecido como o Anjo Caído da Gula, e diz que veio para consumir esta nação. O exército do rei tenta ir contra, mas são facilmente devorados pelo seu dom. O rei o diz que não vai permitir que ele saia vivo da nação. Então, eles travam uma batalha entre si. O rei até chega a acertá-lo, mas Kaibara é muito resistente, porque comeu muitos golems uns dias atrás. Então o rei decide usar sua técnica suprema para o derrotar em um único golpe. Mas no mesmo instante, Matilda aparece, e Kaibara fica muito curioso para saber qual gosto vai sentir ao comê-la. Então vemos o rei a dizendo para ficar fora disso, pois nunca substituirá o seu irmão Leon. E vemos a garçonete dizendo que ela tinha um irmão que herdaria o trono e traria a paz eterna. Mas há 10 anos atrás, houve um desmoronamento onde sua mãe e o Leon partiram deste mundo. E desde então, Matilda decidiu ficar tão forte quanto seu irmão para ajudar seu pai. Mas seu pai nunca concordou com isso, então vemos Matilda querendo mostrar a seu pai que também pode lutar, mas acaba quase sendo devorada, se não fosse pelo seu pai, que teve o braço arrancado para a salvar. Kaibara provoca Matilda, mas o ministro a pega e foge do local, sobrando agora apenas o rei e Kaibara na luta. E logo vemos o ministro trazendo a Matilda aos seus amigos, e explica a situação a eles. Logo vemos Kaibara anunciando que será o novo rei dessa terra, e que não os fará mal, ele apenas quer provar a carne de todas as variedades da raça deles, e deseja somente as mulheres e crianças, mas se por acaso um homem se opor, ele comerá também. E cerca toda a cidade com monstros que antes serviam o Rei Demônio. Então Sensei fala que Tama é a heroína de um reino de uma tragédia, e a pede para mostrar o resto de sua história. A cena corta, e vemos Matilda acordando e se encontrando com eles. Eles explicam a situação a ela de seu pai,
Annette então a diz que lembra da tragédia que levou a sua mãe e seu irmão, e que não houve um cidadão que não ficou triste pelo amor à nação. E a diz que se ela for derrotada, certamente o povo perderá as esperanças, e a pede para deixar isso com seus amigos. Então eles partem para derrotar Kaibara. Chegando lá, vemos Sensei dizendo aos guardas que vieram para ser comidos, pois ele ficou muito comovido com a ideia de ser morto dessa maneira, e são capturados novamente. E obviamente, Annette fica muito triste e com medo por isso, mas Sensei a diz que não é hora de morrer ainda, e pede a Nir para usar seu talento. A cena corta e vemos que Matilda se encontra desaparecida, e Kaibara recebe a notícia que há um humano que deseja ser comido. No mesmo instante, vemos Matilda chegando e derrubando os dois guardas, deixando Kaibara animado para sua primeira refeição. A cena corta e vemos o passado de Matilda, onde ela pedia a seu pai para participar do treino de luta com eles, mas seu pai recusa e a manda tomar modos de uma princesa. Mais tarde, vemos até mesmo ela falando à sua mãe que gostaria de não ter nascido como uma princesa. Voltando para a luta, Kaibara avança para cima de Matilda e a surpreende, usando a própria técnica de seu pai nela. E ele nos explica que a gula, ao comer uma carne, ele não só ganha mais habilidades de carne consumida, mas também a capacidade de usar as habilidades da carne também. Então, vemos Sensei caminhando até o quarto da rainha, e vemos que ele consegue pegar o diário ao abrir uma gaveta em seu quarto. Na batalha, vemos Matilda tomando uma surra contra os golpes de seu próprio pai, e vemos mais uma lembrança dela, onde ela pergunta ao Leon por que treinar tanto, e ele responde que é para ser forte o suficiente para proteger ela e sua família. Apesar de estar sofrendo na batalha, ela se levanta novamente e diz que Leon nunca desistiria. Kaibara, ao ouvir isso, fica mais animado ainda para comer sua carne. E logo vemos uma lembrança de Kaibara, onde ele nasceu em um berço de ouro, mas se sentia vazio e sem vida. E um dia acertou uma de suas empregadas com um garfo, apenas para se sentir vivo. Todos falavam que ele era muito sortudo, mas na verdade ele dizia ser a pessoa mais infeliz do mundo, assim, vindo para este mundo. Agora, finalmente indo devorar Matilda, no último segundo, Sensei chega, dizendo que sua história é muito chata e insuportável de ouvir, e por algum motivo, a gula se recusa a comer o Sensei. Annette então explica a habilidade do Sensei e o pede para banir Kaibara deste mundo logo, mas ele se nega a escrever sobre alguém tão chato. Kaibara fica irritado com tudo isso e decide que irá comer todos por ali. Matilda começa a chorar convencida que será o fim deles e que as coisas seriam diferentes se ela não insistisse tanto em lutar. Mas Sensei chega e a entrega o diário, dizendo que dedica esta história a ela e a pede que leia o livro. Então, ele explica tudo que conseguiu entender sobre Matilda e escrever, e que Matilda esqueceu do que sua mãe a falou que ela deveria fazer. E vemos sua mãe a dizendo que ela deveria viver como achar melhor, e que até mesmo seu pai só quer que ela seja feliz. E vemos Sensei a dizendo que ela é livre para escrever o resto de sua história. E vemos que na infância de Matilda, ela tinha sinais que desenvolveria um brasão da fera divina, mas nunca falou ao seu pai, pois não queria o deixar triste. E vemos seu pai dizendo a si mesmo que depois daquele dia, o brasão nunca mais apareceu, e percebeu que foi um pai tolo, pois trancou seus dons naturais de filha. E vemos Kaibara dizendo que se isso fosse um anime ou um mangá, onde ela desperta novos poderes, ele seria derrotado e todos teriam um final feliz. Mas isso não acontecerá, pois ali ele é o predador. E vemos Matilda avançando para cima de Kaibara, o acertando e se preparando para usar sua técnica suprema e o derrubar com um golpe certeiro. Ela fica exausta após isso, então Sensei devolve o diário da mãe de Matilda ao rei. O rei agradece a tudo que ele fez pela sua filha, mas Sensei diz que apenas escreveu seu livro. E ao analisar o corpo de Kaibara, todos são surpreendidos com uma nova forma revivido. Ele explica que secretamente comeu a carne do rei demônio, e agora sente um poder incrível, mas é morto, no meio de seu discurso, pela Valdélia. Kaibara zomba dela, dizendo que a carne de seu pai era muito saborosa, e ela lança um golpe que apaga Kaibara completamente. Sensei logo se aproxima dela e a pergunta se matar Kaibara a fez se sentir melhor pela sua vingança, mas ela recusa a responder e simplesmente vai embora do local. Um tempo depois, vemos que eles conseguiram salvar a capital e que Matilda escolheu ficar no castelo para apoiar seu pai. Então a cena corta para o rei dizendo a Matilda que deveria ir com seus amigos, pois não precisa da proteção de uma novata sem treinamento. Contudo, que ela retorne no final de sua jornada, ele não verá problemas. Matilda o agradece e diz que ao voltar irá treinar para se tornar tão bom quanto ele, e parte para alcançar seus amigos. Logo vemos eles olhando a maior árvore de toda a região de Zauberberg, e dizem que ela concede uma proteção a todos que a visitam. Então, Annette rouba a explicação de Matilda, explicando que no pé dessa árvore existe uma vila chamada Tonerico, e que vão passar lá para orar por uma viagem segura. Chegando lá,
Vemos que Tonerico virou uma cidade de apostas, e que os sedativos do sensei acabaram bem neste momento, o fazendo cogitar a ideia de comer pedras. Eles vão até o prefeito, e ele os explica que tudo mudou quando alguns heróis visitaram ali e decidiram que ali seria suas moradias, e construíram o salão de jogos, tirando a tranquilidade da cidade. E explica também que desde então a árvore vem enfraquecendo e murchando como um sinal que está triste com isso, e pede ajuda a eles para restaurar a paz desse lugar. E vemos Sensei perguntando se ele restauraria seu frasco de sedativos para seu estado original também. E logo, Yamada, um dos heróis, aparece dizendo que salvará a árvore. E ele explica que é diferente dos outros heróis, pois ele realmente deseja a paz neste mundo. A cena corta e vemos Sensei dizendo que está se sentindo muito saudável e precisa fazer algo contra isso. Entrando em uma caverna, ele encontra várias pessoas fumando e os pergunta se poderiam dividir suas fumaças com ele. Mas ele é surpreendido por uma jovem moça que o diz levá-lo para um lugar mais divertido. E vemos Sensei tentando beber até a morte, enquanto conversa com a jovem moça. Então, a moça o pergunta o que ele estava fazendo em um lugar de viciados nas folhas analgésicas da árvore. E Sensei a diz que perdeu algo importante para ele. A moça pergunta seu nome. Sensei se apresenta e a moça diz que o ajudará a dormir confortavelmente. E a moça revela que é uma dançarina e o convida a ver ela dançar. Em outro lugar, vemos Annette, triste por não saber onde Sensei está, mas para sua surpresa, ele logo chega, com a ajuda da jovem moça. O prefeito a chama de Ash e fala que mandou ela não andar por ali. Ash responde que só veio deixar Sensei e vai embora. O prefeito então explica que ela é conhecida como a Bruxa de Tonerico e conta que quando os heróis começaram a fazer o salão de jogos, eles tentaram impedir, mas não conseguiram. Entretanto, somente Ash caiu na graça dos heróis caídos e abriu um bar ao lado do salão de jogos. E ele nos conta que ela sempre foi uma mulher misteriosa, de idade e histórico desconhecidos. E que hoje em dia ela faz fortuna levando heróis para o bar e os encantando com sua bebida e dança. E em algum momento, os habitantes começaram a chamar ela de bruxa. Logo pela manhã, vemos Annette falando ao Sensei que a batalha contra os heróis começará em breve, mas ele a diz que não se lembra de aceitar algo perigoso assim, e que o que deseja por agora é a paz daquele bar. Vemos Sensei agradecendo a Ash por ter feito ele esquecer de sua vida dolorosa e sonhar ao dormir. Ash o avisa que não deveria ficar indo ali, pois a chamam de bruxa e pode acabar o arruinando. Mas Sensei diz que é exatamente isso que ele quer. Então Ash decide brindar para que o espírito da árvore conceda proteção na sua vida dolorosa. Então Ash explica a ele a lenda do espírito da árvore, dizendo que quando o espírito descende, os desejos dos fracos e doentes serão atendidos. E pergunta a Sensei por que ele não tenta orar para a árvore aliviar sua dor. Mas Sensei a pergunta se não seria ela quem quer ser salva, pois em sua dança de ontem, apesar de ser uma dança linda e delicada, também carrega uma tristeza. Logo, eles são interrompidos por um cliente, e vemos aqueles 3 que sequestraram Nier em uns episódios atrás, levando uma bronca por perderem dinheiro no cassino. E vemos a conversa entre os 2 clientes, que seriam os donos do cassino. Um deles se pergunta se já está na hora de mudarem sua localidade, mas o outro diz que ainda é cedo, pois quer mostrar aos habitantes que ainda resistem nesta cidade à alegria do jogo. Ash os interrompe, dizendo que isso não é bom, já que ele prometeu que apenas heróis poderiam usar o cassino e deixaria a cidade em paz. Ele a pede desculpas, mas são negócios. Ash tenta negociar, dizendo que pagou muito dinheiro para que ele não tocasse nos habitantes. Ele a ignora e pede a Sabu que sequestre alguns e coloque eles para fumar umas folhas como teste. Ash insiste, mas Sabu a joga longe. Sensei pega ela e diz que de onde vem, chamam mulheres como ela de anjos. Do lado de fora, vemos que Yamada e os amigos de Sensei destruíram o cassino. Yamada fala para os heróis malignos e a bruxa que se uniu a eles devem receber a punição apropriada. Então Sensei chega dizendo a Yamada que ele arruinou seus sonhos agradáveis e que não suporta pessoas como ele que gritam coisas grandiosas. Yamada fala que não tem tempo para ele, pois ao contrário da vergonha que Sensei é, ele é um homem ocupado e manda Sensei tomar juízo. Sensei agradece pela opinião, mas ele nunca mudou seus hábitos ou até mesmo respeitou alguém por o dar sermão. Yamada então o fala que vai mostrar uma conduta justa para ele e derrota todos seus inimigos com apenas um golpe. Sabu e seus amigos recuam ao ver seu poder, então Yamada pergunta a Ash se ela também vai desafiá-lo, mas ela o agradece por salvar a vila, e logo vemos todos felizes por Yamada ter recuperado a paz de Tonerico.
Mas mesmo assim, todos ainda têm raiva da bruxa por ter se aliado aos heróis, e pedem a expulsão dela da cidade. Sensei vai à frente de todos e explica o que Ash vem fazendo por todos eles durante esse tempo, mas ninguém acredita em suas palavras, e Ash decide partir da cidade, assim fazendo todos ficarem felizes. Sensei diz a Yamada que não sabe dizer se sua justiça foi o certo, mas que é um fato que esta vila abandonou sua própria protetora. Então vemos o prefeito pedindo outro favor a Yamada, pois os heróis fizeram uma fortuna vendendo as folhas da árvore do mundo, e eles pretendem continuar com essa prática e vendê-las eles mesmos, e gostariam que ele se tornasse o guarda-costas da cidade, para evitar mais malfeitores, e o pergunta qual seria o preço para sua justiça. E Yamada fica em choque com tudo isso. A cena corta e vemos Sensei dizendo que não é muito diferente de Yamada, já que não conseguiu salvar a Ash. E logo vemos a grande árvore secando completamente, e vemos Ash aparecendo para Sensei e o agradecendo por entendê-la e desejando que ele encontre um pouco de paz em sua vida. E para nossa surpresa, o frasco de sedativos de Sensei é restaurado e se encontra cheio novamente, e vemos uma mensagem dizendo que ele adquiriu calmotina infinita. A cena corta e vemos Sensei e seu grupo sofrendo no deserto, até que Nier os fala que nasceu ali e pode os ajudar. Ele os alerta sobre os ladrões que atacam durante a noite por ser mais fresco, mas logo são surpreendidos pelos mesmos, e vemos que são mais heróis de outro mundo. Ao verem que as meninas são fortes, o líder mira no Sensei, que parece estar morrendo pelo calor. Nier tenta confrontá-lo, mas fica com muito medo. Mas quando o herói menciona que seu escorpião tem um veneno mortal, Sensei se levanta, todo animado para morrer. O líder o ataca com tudo, mas vemos o escorpião sendo morto pelo veneno que já tinha no corpo do Sensei. Bem na hora que o líder iria o acertar com sua espada, todos escutam o rugido de um lobo e saem correndo. Um tempo se passa e vemos Nier pedindo desculpas a Sensei por não conseguir ajudá-lo, mas Sensei o conforta, dizendo que ninguém nasce já herói. Nier fica mais animado e começa a guiá-los novamente. Então eles chegam em um orfanato para passarem a noite, onde Nier já é conhecido. A dona da casa os dá muita comida e diz que sempre tem alguém os ajudando com alimentos, mas ela nunca consegue ver quem é essa pessoa para agradecer. Durante a noite, todos escutam aquele uivo novamente, e a dona da casa explica que há um lobo faminto vagando pela área e os pede para não saírem à noite se não quiserem morrer. Mas logo vemos Sensei andando pela noite no meio de muito sangue. Nier acorda no meio da noite e vê algo estranho na janela. Ele com muito medo pega sua espada e vai checar o que seria. E para sua sorte, era o homem gentil que entregava alimentos para a dona da casa. Ele explica que faz isso secretamente, pois fica feliz só de ver escondidas crianças se alimentando. Nier conta um pouco de sua história e confessa que é um órfão, pois perdeu seus pais quando bem novo, e a espada que carrega seria a de seu pai, e deseja ser um dia digno de usar essa espada, por isso faz suas viagens. E vemos Sensei escutando toda a conversa. Ao amanhecer, Nier até convida o senhor a tomar café com todos, mas ele não acredita ser digno disso. Nier pede a ele mais tempo então, e logo vemos ambos em um oásis coletando comida, onde o senhor diz ter encontrado pelo seu faro apurado, e retornam com muita comida para os órfãos. Mas, na mesma noite, vemos que um dos garotos foi capturado pelo herói que mexeu com o Sensei mais cedo. O grupo de Sensei logo parte para tentar resgatar o garoto. O senhor logo aparece, também chamando Nier para um canto. Nier fica revoltado por não conseguir coragem suficiente para lutar. Então o senhor diz que pode deixar tudo com ele e aguardar por ali. E logo vemos ele se transformando no lobo que tanto falam. Ele massacra todo o grupo do herói, mas quando ia matar o herói, com sua sede de sangue, Nier toma coragem e impede ele de fazer isso. Apesar de tentar conversar com o senhor, vemos que ele está bem descontrolado, mas quando Nier entra na frente de um dos seus golpes, ele recupera sua sanidade, voltando ao normal novamente. Então vemos um pouco da história do senhor, onde ele também perdeu seus pais quando novo, mas encontrou uma criança muito gentil que o ajudava. Mas quando o jovem precisava de sua ajuda, ele não teve coragem e apenas saiu correndo até o caminhão o alcançar. O senhor acredita que se tivesse suas pernas, as coisas seriam diferentes. Mas logo vemos Sensei questionando se o senhor está sendo sincero com si mesmo. Mas Nier o interrompe, pedindo que não culpe o senhor, pois Nier entende exatamente como ele se sente. Mas o senhor fala a Nier que se não fosse pela sua coragem, ele não teria recuperado sua sanidade naquele momento. E o próprio senhor confessa que, diferente de Nier, ele é apenas um covarde, cheio de desculpas. E vemos as páginas do livro de Sensei em volta dele. Sensei entende que ele é mais gentil que a maioria, apesar de não ter coragem em si mesmo, e agradece a Nier, pois agora Sensei vê que foi sua arrogância que o descreveu como um fracasso. Todas as crianças agradecem pelos vegetais que ele trouxe a eles durante todo esse tempo, e vemos o senhor partindo, muito feliz por conhecer todos ali. Agora vemos o senhor de volta ao seu mundo, com o jovem que o ajudava estendendo sua mão a ele, apesar de tudo.